Olá pessoal, nesta aula nós vamos aqui dar continuidade à criação do nosso tema e nós vamos aqui começar a colocar as template tags a fim de puxar realmente o conteúdo aqui dos nossos posts. Antes disso nós vamos adicionar os tamanhos de imagem que nós vamos utilizar aqui no WordPress. Nós utilizamos aqui algumas imagens, por exemplo, nós utilizamos aqui um tamanho de imagem aqui para a imagem destacada dos posts, certo? Então eu preciso adicionar um tamanho de imagem para o WordPress, sendo do tamanho 540 pixels por 266 pixels, para que quando eu enviar um arquivo, né, via upload, o WordPress ele gere uma nova versão dessa imagem nesse tamanho, certo? E aí nós podemos inclusive estar configurando para o WordPress fazer um crop para manter a proporção ou não. Ele redimensiona a todo custo sem cropar a imagem. Beleza? Então, por enquanto, nós só vamos ter este tamanho de imagem, né? Que é o tamanho de imagem aqui da imagem destacada do post. Então, a primeira coisa, eu vou vir aqui no meu functions e aqui eu posso escrever sem ser dentro de uma função, de uma action, colocar aqui no próprio functions mesmo. Eu vou usar a função add image size. E eu vou passar aqui o nome deste tamanho de imagem. Vou chamar de post thumbnail. O tamanho é 540 pixels de largura por 266 pixels de altura. E eu passo true porque eu quero que o WordPress faça um crop para que a imagem não fique distorcida e que, se for necessário, o WordPress faz um crop na imagem, né? Vai recortar aí as bordas para que a proporção da imagem seja mantida. Beleza? Apesar disso, é interessante orientar os seus clientes para que eles enviem as imagens em um tamanho razoavelmente compatível, né? Se ele enviar uma imagem muito grande com a proporção que não seja a proporção razoável em comparação ao nosso tamanho de imagem, pode ser que quando o WordPress faça o crop, aí o crop pegue uma área que o cliente não queria, certo? O crop não fique o ideal, né? A imagem final não fica ideal para o usuário. Então é interessante orientar os usuários a enviar a imagem, se possível, no tamanho exato, né, que o WordPress aceite, certo? Então, pessoal, eu adicionei esse tamanho de imagem, certo? E aí, se eu vier aqui em posts, se eu tentar editar aqui um post, eu falei que nós vamos utilizar imagem destacada, que é uma imagem que eu associo a cada post, né, que nós vimos lá em módulo 2. Só que eu não tenho esse módulo aqui disponível, eu preciso adicionar esse recurso ao meu tema. Para fazer isso, eu uso uma função chamada add team support, adicione, né, um recurso ao tema. Qual vai ser o recurso? É o recurso post thumbnails. Então eu passo um parâmetro dizendo ative, né, os posts thumbnails para o meu tema. Então, quando eu dar aqui um F5, eu já vou ter disponível para mim um módulo aqui de imagem destacada, beleza? Então vamos partir para as templates tags aqui do nosso blog. Eu criei aqui o arquivo content default content none, que estão iguais, certo? Esse content none eu vou deixar uma pequena mensagem aqui. Vou tirar isso daqui. Eu poderia deixar aquele conteúdo, eu poderia colocar uma espécie de um post padrão escrito aqui diretamente no código, mas eu posso colocar aqui uma mensagem não temos posts no momento. E aí vocês podem tratar isso da forma que vocês acharem melhor. Como eu tenho um post, essa mensagem não vai ser exibida, certo? Então, pessoal, eu vou começar aqui a puxar dinamicamente as informações do post. Então, nós estamos aqui no arquivo content default e eu vou precisar utilizar algumas templates tags. Nós temos aqui, primeiramente, essa data aqui, né? Certo? E essa data ele puxa de uma forma um pouco quebrada. Ele puxa primeiro o dia, depois o mês e depois o ano, certo?
O WordPress ele tem uma função que é a função DDate. Só que essa função ela já puxa a data completa, né? No formato que você especifica lá em configurações, certo? Que é esse formato aqui, ó, tudo uma string só. Um detalhe interessante que eu vou estar falando, porque nós não vamos estar utilizando essa função. Quando você usa o DDate, se você tiver, por exemplo, 3 posts no mesmo dia, o WordPress ele só vai exibir a data do primeiro post desse conjunto de posts, certo? Se vocês perceberem aqui, para todos os outros posts, né, eles foram criados todos no mesmo dia, o WordPress não está exibindo a data, porque esse é o comportamento padrão da função DDate. Se vocês querem, independentemente da data, sempre exibir a data do post, vocês podem utilizar a função getDate, e aí vocês dão um echo, que aí, independentemente da data, de quantos posts estiverem para aquela data, o WordPress vai estar retornando aí a data dessa postagem específica, certo? Mas nós não vamos utilizar a função getDate porque eu preciso resgatar o dia separado, o ano separado e o mês de forma separada. Então o WordPress ele tem uma função chamada TheTime, né, que também é uma template tag. A função TheTime ela é uma função um tanto genérica, porque ela aceita todos aqueles padrões que a função date do PHP aceita. Então, com a função TheTime você pode retornar, você pode formatar e retornar a data do post, você pode também retornar a hora que o post foi criado. Certo? Então, a função TheTime ela simplesmente ela aceita os parâmetros que a função date do PHP aceita. Então, se eu passar aqui, por exemplo, string aqui j, ele vai me retornar exatamente o dia da postagem. Caso a postagem foi feita no dia 16, e aí eu vou puxar agora o mês por extenso e o ano. Então, TheTime F, Y maiúsculo. No caso, o F representa o nome por extenso do mês e Y representa o ano. Então, se eu dar um refresh aqui, agora sim, mostrou 16 de fevereiro de 2014. Beleza? Então, nossa data já está sendo aí resgatada da forma correta. Beleza? Qual é o próximo passo? Aqui eu preciso verificar se existe uma imagem destacada, certo? E aí, se não tiver imagem destacada, eu vou deixar por padrão essa própria imagem destacada que nós temos aqui no próprio HTML, certo? Por quê? Porque nem sempre o seu cliente ele envia uma imagem, certo? Então vocês podem colocar uma imagem padrão. Então eu vou fazer aqui uma verificação. If has post thumbnail, uma template tag também. Se eu tiver uma imagem destacada, o que é que vai acontecer? Eu vou exibir the post thumbnail. Essa função ela exibe a imagem destacada. E aí eu posso passar como parâmetro um tamanho de imagem que nós criamos lá no functions.php, um tamanho de imagem chamada post thumb. E aí nós vamos utilizar esse tamanho de imagem para que a função de post thumbnail pegue a versão da imagem destacada do tamanho especificado, no caso o tamanho 540 por 266 pixels, beleza? E aí, se não tiver uma imagem associada a esse post, eu vou estar exibindo esse HTML padrão, certo? E aí vocês poderiam estar colocando uma imagem padrão aí, uma imagem um pouco melhor do que essa que nós temos aqui, certo? Mas aí a ideia é que quando eu não tiver um post, thumbnail, eu exibo alguma imagem para não quebrar. Eu poderia simplesmente não exibir nada. Neste caso é um comportamento até interessante. Eu poderia simplesmente remover isso daqui e nós teremos aqui simplesmente o texto e
a imagem. Aí fica a critério de vocês a forma com que vocês querem exibir, tratar essa questão, né? Eu vou optar por nem sempre exibir aí a imagem destacada. Se não tiver, eu não vou exibir. Então eu vou remover aqui esse end if, certo? Eu vou remover aqui os dois pontos. E aí, como eu tenho um if de uma linha só, né, de um comando só, não preciso estar colocando chaves, não preciso delimitar o bloco, beleza? Então estou puxando aí minha imagem destacada quando esta existir, beleza? E aí nós temos aqui, pessoal, o título, né? Post heading. Eu tenho o título da minha postagem. E aí eu vou substituir todo esse texto aqui, né? Vou manter aqui a tag, né, do link e vou aqui colocar the title, a função, a template tag que retorna o título do post. E aí se eu dar um refresh, em vez de exibir aquela mensagem, ele mostra post 13. Beleza? E aí o que é que nós temos aqui? Nós temos os links. Eu preciso exibir o link para ver a postagem completa. Então como é que eu faço isso? Tem uma função chamada de permalink. Beleza? Então a função de permalink, ela retorna um link para visualizar aquele post. Então se eu clicar aqui, ó, ele me passa para o post 13. Beleza? Aqui, pessoal, percebam que ele já está puxando só o post 13, mas nós não criamos ainda o arquivo de visualização do post. Como nós estamos somente com index.php, o index interpretou a URL e automaticamente adaptou a consulta, né, principal. Certo? Então, por isso que ele só retornou na minha consulta principal um post, que é o post 13. Mas aqui, se vocês perceberem, ele está no mesmo padrão do index, mostrando aqui a paginação e aqui o link para visualizar mais. Beleza? E outra coisa, percebam que aqui ele já está na forma de links permanentes, né? Aqui em configurações links permanentes, eu já deixei ativado aqui o link permanente do tipo nome do post, né? Se eu voltar aqui para o padrão, ele estaria exibindo aqui para mim o ID da postagem. Beleza? Vou deixar aqui por padrão aqui o nome do post. Então vamos dar continuidade a puxar aqui as informações. O TheExcerpt, pessoal, é um resumo da postagem. Ele vai exibir um trecho do conteúdo ou então um resumo propriamente dito. Então eu uso uma função TheExcerpt que puxa o resumo, certo? E esse resumo, né, se eu dar um refresh, ele não vai mostrar nada. Ou melhor, nós vamos mostrar aqui o conteúdo de teste, porque eu já tinha cadastrado, certo? Aqui para esse post. Eu vou abrir aqui esse post, certo? No caso do post 13, como eu tinha um conteúdo muito pequeno, ele não mostrou aqui quase nada. Ou melhor, ele não precisou cortar o texto para exibição à parte. Quando nós colocamos muito conteúdo, certo? Aí eu posso tirar aqui um lorem ipsum. O Sublime ele tem aqui uma extensão para gerar lorem, mas não está ativado. Então eu vou abrir aqui o lorem ipsum aqui na internet, só para gerar um conteúdo aqui pro lixo, para que nós podemos testar. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui na minha postagem. E aí, como eu tenho um conteúdo considerável, na hora que eu for exibir aqui o TheExcerpt, né, eu vou voltar aqui para a minha página inicial, ele cortou o texto, né, ele exibiu uma quantidade padrão de palavras, que o WordPress exibe por padrão. Nós podemos configurar isso também. E por padrão ele coloca esses 3 pontinhos aqui no final, que nós também é possível alterar isso daí. Então ele está cortando aqui nosso texto, mas se eu não quiser que aconteça isso, se eu quiser colocar um texto manualmente, eu posso fazer isso também. Eu posso vir aqui a opções de tela, ativar aqui a box resumo, e aqui eu posso colocar um texto. Este post fala sobre web. Ou então eu posso colocar um texto um pouco maior. Mas quando existe algum conteúdo aqui
em resumo do post, a função de excerpt ela vai exibir exatamente o que tiver lá na caixa resumo. Se você pode colocar 1000 palavras em resumo que a função de excerpt vai exibir exatamente o que estiver lá em resumo. Beleza? Então, vamos continuar aqui a nossa montagem aqui das templates tags. Aqui eu tenho outro link, eu posso simplesmente copiar o de permalink, que aqui vai ser novamente o link, certo? Aqui eu posso colocar leia mais, certo? E aqui embaixo, pessoal, por enquanto eu só vou deixar dinâmico aqui a parte do usuário, certo? Então nós vamos utilizar aqui uma função que essa função automaticamente ele cria o link, então eu não preciso do link. Então eu vou colocar por, e aí eu vou usar a função chamada de autor posts links. Essa função automaticamente cria um link para o autor da postagem, que no caso o autor da postagem de todas as postagens foi eu. Então está aqui um link para a minha pessoa, né? O autor que sou eu. Aqui ele montou a URL, só que nós novamente não temos o arquivo responsável por listar os autores, as postagens dos autores. Então ele está redirecionando para o index. Como ele filtrou lá a consulta, na consulta ele filtrou para buscar todos os posts de Nicolas, mas todos os posts foram eu que criei. Ele está simplesmente retornando o mesmo resultado. Beleza? Vou voltar aqui para a nossa página inicial. Então, por enquanto, nós finalizamos aqui o nosso Content Default. Já estamos puxando as informações dinamicamente. A parte de comentários e as categorias desse post, nós vamos preencher em aulas posteriores. Certo? Eu queria fazer aqui mais uma coisa nessa aula, que é deixar o título aqui do site, né, dinâmico. Então, eu vou vir aqui em Header, certo? Em vez de colocar somente Zen, eu vou fazer o seguinte. Eu vou exibir aqui o título do site, blog info, name, que é o nome do blog, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, se eu estiver na home, eu vou exibir, certo? Eu vou colocar um traço e vou concatenar com a descrição, né? Como eu estou concatenando, eu vou usar o get blog info. Vou concatenar com a descrição do meu blog. Então, se eu estiver na home, qual vai ser o formato de exibição do título, do title? Vai ser o nome do blog, traço, description. Se eu não estiver na home, o padrão vai ser nome do blog. E aí eu vou colocar, por exemplo, se eu estiver no post, o título do post. Se eu estiver na página de categoria, vai ser o título da categoria, certo? E aí o WordPress tem uma função muito útil, que é WP Title. Essa função, ela recebe um separador, certo? E eu vou configurar para exibir esse separador. Por padrão, esse separador ele fica na esquerda, certo? O terceiro parâmetro ele configura exatamente a posição deste separador. Então, a função WP Title ele verifica qual é a minha página atual. Eu estou numa página de post. Então, eu coloco o nome do post no title, né? Aqui onde eu estou chamando a função. Se eu estiver na página de categoria, ele vai exibir o nome da categoria, beleza? Então eu vou salvar aqui para vocês verem e eu vou aqui clicar em um post, apesar de que eu não vou abrir o detalhamento desse post, beleza? Então eu cliquei aqui e aqui eu errei alguma função. O nome da função é blog info, beleza? Agora sim, percebam que no title aqui eu estou mostrando o nome do site, barra, né, um pipe, post 13, que é o nome do post. E se eu voltar aqui para minha home, o que é que eu vou estar exibindo? Eu vou estar exibindo o nome do site e a descrição, que é exatamente só mais um site WordPress. Se eu vim aqui em geral, eu posso estar alterando, né, a descrição. Posso colocar aqui desenvolvendo temas para o WordPress. Posso salvar
E aí nossa descrição foi alterada. E aí, né, eu escrevi aqui errado, fiz um assassinato aqui da língua portuguesa. Desenvolvendo agora sim. Então, pessoal, só para finalizar essa aula, eu vou mostrar para vocês como fazer a paginação aqui dessa listagem aqui de post de uma forma muito simples, certo? Aqui em categorias leitura, nós já vimos que nós podemos configurar quantas páginas o blog mostra. Essa configuração, pessoal, ela vai atingir as consultas, as queries, que não sobrescreverem esse parâmetro. Então, se eu estivesse modificando pela action para get post, o parâmetro posts per page, ele iria sobrescrever esse padrão aqui, né? De exibir 10 posts. Então, eu vou, a fim de teste, eu vou exibir aqui 2 posts, vou salvar. Nós podemos ver que aqui ele só vai puxar somente 2 posts. Se eu passar aqui na URL manualmente, page 2, percebam que ele já mostrou outros posts. Se eu colocar page 3, ele já mostra a terceira página de posts. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal, nesse estilo de paginação, é simplesmente configurar esse botão para ir para a próxima página e esse outro botão para ir para a página anterior. Beleza? Existe um outro estilo de paginação que é você exibir, né, o número das páginas e os links, certo? Existem alguns plugins que fazem isso, mas também é possível fazer isso aí manualmente. Mas nós vamos seguir esse padrão aqui de paginação, em que você vai uma a uma para a próxima página ou para a página anterior. E é muito simples fazer isso, certo? Para fazer isso, o que é que nós precisamos? Nós precisamos ir em Loopman, onde nós colocamos a nossa paginação, certo? E aqui onde tem páginas antigas, né, entradas antigas, eu vou colocar o seguinte: eu vou utilizar uma função, e essa função ela já gera o link para mim, que é a função previous post link, previous post links, link, e aí eu passo uma string, certo, pessoal? O que é que eu vou tá colocando aqui, né? Eu vou colocar aquele símbolo, né, aquele código HTML que representa aquele símbolo. Vou colocar posts recentes. Esse link aqui vai ser o posts recentes. E aqui vai ser os novos posts. Certo? Vou colocar aqui next posts link. Vou colocar este código HTML para exibir lá a setinha. Vou colocar aqui atrás posts recentes. Beleza? Já posso apagar isso daqui. E vamos verificar como é que ficou a nossa paginação. Dá um refresh. Eu estou na primeira página, não existem outros posts para eu exibir, certo? Aqui na verdade eu fiz uma pequena troca. Aqui eu tenho que exibir os posts antigos, né? Onde tem posts recentes, na verdade é os posts antigos. Aqui eu fiz um pequeno erro. Na verdade aqui embaixo não é posts recentes, é posts antigos. Agora sim. Eu chamo de posts antigos os posts que não, né, em ordem cronológica, os posts mais antigos. E aí sim, eu estou na segunda página, ele já mostra aí um outro conjunto aqui de posts. Posso voltar aqui para os posts mais recentes. E eu posso ir navegando entre as minhas páginas, beleza? Então, essa paginação é muito simples, muito rápida de se fazer. E aí eu posso voltar aqui para exibir as minhas 10 páginas, certo? E aí eu vou voltar aqui para minha página inicial. Eu vou estar exibindo aqui os 10 posts com a minha paginação.
certo? Então, aqui inclusive nesse primeiro post ele tem uma imagem, né, destacada, então ele está exibindo essa imagem destacada. E como eu não inseri nenhuma imagem destacada para nenhum post, eu vou mostrar aqui só o processo, certo? Eu vou vir aqui em post, vou pegar aqui o post 13 e eu vou aqui em imagem destacada. Vou pegar essa imagem que já está enviada aqui para a biblioteca de mídia do WordPress. Ou melhor, eu não vou puxar ela porque ela não possui o tamanho de imagem que nós criamos. Então eu vou enviar novamente essa imagem. Então vou pegar aqui aquela imagem, ela está aqui. O WordPress vai criar um tamanho de imagem de 540 por 266 pixels. E aí, se eu utilizar esta imagem, ela vai se adequar melhor à área que tem disponível aqui para a exibição das imagens destacadas. Beleza? Vocês perceberem que a outra imagem, como eu não tinha feito o crop, né, na hora que ele redimensionou, não ficou muito bom aí. Inclusive ficou um espaço aqui embaixo. Beleza, pessoal? Então, essa aula finaliza aqui. Nós vimos várias coisas. Nas próximas aulas vamos continuar aí a desenvolver o nosso tema. Então, bons estudos e até a próxima aula.